Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Mais um dia a gente juntinho aqui para aprender a palavra de Deus. Que coisa boa, né? Que coisa maravilhosa. E hoje eu vou chamar, um amiguinho que tá morrendo de saudade de vocês. Vem, Levi, falar com seus amiguinhos. Oi! Oi, vem falar. Ele tá com saudade também, igual a tia. E a gente vai orar agora para começar a nossa aulinha. Combinado? Vamos orar, Levi? Sim. Vamos? Fecha o olhinho, que eles vão fechar lá e a gente fecha aqui. Combinado? Vamos lá. Papai do céu, nós te agradecemos por este dia, te agradecemos porque o Senhor é bom e porque o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor abençoe nossa aula, abençoe o nosso coração, abençoe cada família, cada criança. Em nome de Jesus, amém, amém. E antes de começar a nossa história, vamos relembrar o nosso versículo? E a nossa mãozinha, olha a nossa mãozinha do versículo. Quando a gente apontar para cima, a gente vai falar sobre Deus. Quando a gente apontar para cá, é para a gente. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta. Sustenta a vida. Salmo 54. Salmo 54, 4. Muito bem, vamos lá de novo? Vamos ver quem sabe. Ó, de novo, a mãozinha. Eis que Deus, vamos Levi, Nossa. é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. De novo. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Salmo 54, 4. Muito bem, muito bem. E para a nossa história, eu fiz um desafio para Levi. Vamos ver qual foi esse desafio? E o nosso desafio vai ser o seguinte: o desafio é Levi, para ver se ele sabe toda a história, se ele está aprendendo direitinho. E a tia, olha só, a tia colocou uma menininha sorrindo com V de verdadeiro, isso mesmo, Levi. E um menininho com a boquinha triste é o falso. E eu vou contar a história e vou perguntando se a história está sendo contada da forma certa ou errada. Se o que eu falar for verdadeiro, Levi vai ter que pular para o lado verdadeiro. Se o que eu contar for falso, ele tem que pular para o lado do falso, do F que está ali no chão. E aqui na parede, né? E na parede, isso mesmo. Os dois são brilhantes, né? Isso. Vamos lá, Levi, vai começar o desafio. Mas os seus amiguinhos vão ajudar você de lá, tá bom? Crianças, vocês têm que torcer para Levi acertar. Combinado? Antes de eu dar a dica, né? Vamos lá. Vamos ver quem prestou atenção na história e vai descobrir se Levi acertou ou não. Vamos lá? Vou começar a lembrar a história da semana passada. Quem lembra do rei Acabe? Eram dois reis, o rei Acabe e o rei Josafá. Agora eu vou falar uma coisa, você vai pular para o lado certo, se é verdadeiro ou falso. O rei Acabe obedecia a Deus. Falso, o rei Acabe, não obedecia. Muito bem, Levi, você acertou. Foi, de primeira. O rei Acabe, ele chamou outro rei para eles irem juntos para uma guerra. O nome desse rei era Josafá. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, acertou novamente.
Prestou atenção, hein, Levi? Será que seus amiguinhos prestaram também? Se acertaram. Eles vão acertar, eles prestam atenção. Antes de eu. Vamos lá? Próxima. Vamos continuar a história. E aí, o rei Josafá aceitou ir para a guerra. Verdadeiro ou falso? Muito bem, muito bem. Aí, o que foi que aconteceu? O rei Josafá servia a Deus, obedecia a Deus. O Josafá. Muito bem. Ah, você está prestando atenção. Só que o rei Josafá queria saber se Deus queria que eles fossem para a guerra. E ele falou com o rei Acabe para chamar os profetas. E vieram muitos profetas. Agora a pergunta, verdadeiro ou falso? Os profetas falaram a verdade? Falso. Os profetas falaram o que o rei queria ouvir, mas não falaram a verdade. Aquele monte de profeta. Quantos profetas falaram só o que o rei queria ouvir? Você acertou mais uma vez, Levi. Parabéns. Agora eu vou para a próxima. Mas o rei Josafá ainda estava pensando, será que é isso que Deus quer? E perguntou para o rei Acabe, tem outro profeta aí que possa dizer se é para a gente ir para a guerra ou não? E o rei Acabe disse que tinha. E o nome dele mandou chamar. E o nome desse profeta era Micaías. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, muito bem. E o profeta Micaías falava mentira. Verdadeiro ou falso? Falso, acertou mais uma vez. O profeta Micaías falava sempre a verdade, falava o que Deus mandava ele falar. Muito bem. Mas mesmo assim, eles foram para a guerra. Micaías disse, não é para ir para a guerra, mas eles foram. A guerra foi? E aí, teve um rei que foi disfarçado. O nome dele era Josafá. Verdadeiro ou falso? Falso, muito bem. O nome dele era Acabe. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O rei Acabe foi disfarçado, botou um disfarce para ninguém saber que ele era o rei, porque ele ficou com medo. Ele é o rei? E aí, o rei Josafá foi com a roupa de guerra do rei. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E os inimigos viram o rei e queriam matar. Eles pensaram que era Acabe. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem. Vamos lá, Levi. Tá acabando a história. Ai, eu queria mais. Agora, olha só. Vamos ver se foi verdade isso. Quando os inimigos... Fica ali, Levi. Isso, muito bem. Quando os inimigos viram o rei Josafá com aquela roupa, foram matar ele. E ele gritou, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E ele não morreu, porque descobriram que não era o rei Acabe. Mas aconteceu que um soldado lançou uma flecha e acertou o rei que estava disfarçado. O rei Acabe. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E o rei Acabe morreu. E tudo que o profeta Micaías falou aconteceu. Isso mesmo. Você está de parabéns, Levi. Você acertou todas. Eu queria ir.
Parabéns! E nós temos tarefa hoje também. Na nossa revista Pluguinho. Olha a nossa tarefa número 6. E a tia vai contar aqui essa história. O que foi que aconteceu? Porque na história que a gente aprendeu, vai nos ensinar que a gente precisa falar sempre a verdade, não é? E aqui na nossa tarefa tem uma história acontecendo. Tobias, que é esse daqui, ó, tá vendo? Tobias, Mariana e Gabriel. Gabriel e Mariana foram convidados para brincar na casa do Tobias. E eles brincaram, e eles se divertiram, mas teve uma hora que eles foram brincar dentro de casa. E quando eles estavam brincando, o que foi que aconteceu? O vaso caiu e quebrou no chão. E agora o que eles devem fazer? Devem falar a verdade ou devem falar uma mentira para a mamãe não ficar brava? Porque a mamãe tinha avisado, não pode brincar dentro de casa, de bola ou perto de coisa que pode quebrar. E eles desobedeceram. E eles podem escolher falar a verdade ou falar a mentira. Se falar a verdade, a mamãe vai ficar brava, porque vai saber que desobedeceram. E se falar uma mentira, a mamãe pode até não ficar brava, mas Deus sabe que eles falaram mentira. E a mãe ainda pode descobrir depois. E vai dar castigo. E vai dar correção. Não é verdade? Vocês acham que eles devem fazer o quê? Contar a verdade ou contar a mentira? O que a nossa história nos ensinou? Que a gente tem que falar o quê? A verdade. Mesmo que a mamãe fique brava, mas tem que falar. Não é? Sabe, nesse dia aqui, ó, que o Gabriel e a Mariana foram brincar na casa do Tobias, aconteceu outra coisa. Vou dizer pra vocês. Lá na geladeira tinha um bolo de chocolate delicioso. E aí, eles estavam morrendo de fome porque eles brincaram muito. E aí eles foram lá e pegaram o bolo para lanchar, que a mamãe deixava eles lancharem o bolo de chocolate. Só que o que aconteceu? Quando eles foram pegar o bolo caiu no chão. Pronto, estragou o bolo todo e eles não conseguiram lanchar. E aí, a mamãe chegou. E agora, o que eles iam dizer sobre o bolo? A mamãe perguntou, vocês lancharam? Vocês comeram bolo? E vocês acham o quê? Que Tobias, Mariana e Gabriel falaram a verdade ou falaram mentira? O que eles deveriam falar? A verdade. E eles falaram a verdade, acredita? A mamãe falou, não tem problema, vamos providenciar outro lanche para vocês, já que vocês não conseguiram comer o bolo que caiu no chão e falaram a verdade, vamos providenciar outro lanche. Olha como é bom falar a verdade. A mãe fez outro lanche gostoso. E nesse caso aqui, ó, que o vaso quebrou, eles têm que falar a verdade, eles devem falar a verdade ou falar mentira? Falar a verdade. Tá vendo aqui? Tem 2 balões. Tem um balão, eles contando a verdade. A mãe ficou brava, claro, porque eles desobedeceram. E tem eles contando mentira, dizendo que foi aqui, ó, que foi o papagaio que o derrubou. Tá vendo? A mãe não ficou brava, porque eles estão contando mentira, mas não é certo o que eles fizeram, não é? E o que a gente vai fazer na nossa tarefa? A gente vai fazer um X, ó. Nisso aqui, ó, que não está certo. E a gente vai pegar, tá vendo que tem umas bolinhas aqui em cima da cabeça de cada um? Na cabeça do Tobias, da Mariana e do Gabriel. A gente vai ligar. Tá vendo?
pega um lápis e vai ligar para o que eles devem fazer, que é contar a verdade. Então, a gente vai ligar para o balãozinho certo. E vamos fazer um X no que é errado, que é não falar a verdade. Combinado? Vamos para a próxima lição? Só mudar a página. Virou a página, vai chegar nessa lição aqui. Essa lição, o que vocês vão fazer? Aqui está escrito: o que eu digo é verdade, pois eu odeio a mentira. A gente não está aprendendo isso? Que a gente tem que falar a verdade? O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão pintar essa borda dessa Bíblia. Quem tiver glitter em casa pode passar para ficar bem brilhosa, bem bonita essa Bíblia. Porque a gente está aprendendo na palavra de Deus que nós devemos falar sempre a verdade. Mesmo que todo mundo esteja falando mentira, a gente fala a verdade. Mesmo que a gente fale alguma coisa que a mamãe vai ficar triste e brava, a gente fala a verdade. Mesmo assim. Não é isso que a gente está aprendendo? O profeta Micaías falou a verdade. Vocês lembram que ele foi até preso porque falou a verdade? Mas ele disse: não, eu só falo a verdade. Eu falo o que Deus quer que eu mande eu falar, eu falo. Se ele mandar eu falar isso, eu vou falar a verdade. E é assim que a gente tem que ser. Falar sempre a verdade. Combinado? Essa foi a nossa aula de hoje. Lembrando tudo que a gente aprendeu semana passada, na nossa aulinha, sobre os mensageiros de Deus. Micaías foi um mensageiro de Deus, que nos ensina que devemos falar sempre a verdade. Não é verdade? Combinado? Então, ó, um grande beijo, fiquem com Deus, a tia tá com saudade e que Deus abençoe vocês.